Oi gente, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal Faz Crochê. Eu sou a Jana, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a versão da bolsa carteira Anne, versão 2.0, com bolso externo e zíper para você guardar dinheiro, tem um repartimento para guardar celular, cartão de crédito, você escolhe o que você quiser guardar. Espero que vocês gostem dessa aula, já deixa seu like aqui no início, se inscreve no canal se ainda não é inscrita, compartilha esse vídeo também, que dessa forma você está contribuindo aqui com o meu trabalho. E bora lá para a nossa videoaula de hoje. Bom, e esses são os materiais que eu vou utilizar. Eu vou usar um tubo de fio de poliéster 3mm, você pode usar fio náutico, barbante, fio de malha, outro fio de sua preferência. Também vou usar um zíper de 18 centímetros, agulha 4,5, isqueiro, fio de nylon, botão imantado, outro tipo de botão que eu vou mostrar mais pra frente. Então, bora lá começar. Então, para começar, é só cruzar o fio na agulha, faz esse primeiro nó inicial e a partir dele a gente vai contar 28 correntes. E pronto, terminada essa primeira corrente inicial, ela vai ficar com 18 centímetros. Caso você esteja usando qualquer outro tipo de fio, é só se basear por essas medidas. Então, a gente vai trabalhar na parte de trás da corrente, ó, essa é a parte de trás. Então, pula o primeiro nozinho, vai no segundo e a gente vai fazer um total de 27 pontos baixos. E chegando no finalzinho da carreira, sempre a gente faz uma corrente, vira a peça para a gente poder dar continuidade. E a gente vai trabalhar a partir de agora só fazendo pontos baixos. Eu vou fazer um total de 39 carreiras só de pontos baixos. Eu vou adiantar o vídeo e volto para a gente dar continuidade. E pronto, terminei as 39 carreiras só de pontos baixos. Essa peça vai ficar com 24 centímetros e meio de largura por 19 centímetros e meio mais ou menos de altura. Então agora a gente vai começar a parte da tampa, que é aquela parte que a gente faz diminuições. Quem assistiu a aula passada já sabe desse processo. Então, chegando no final da carreira, como sempre, faz uma corrente. Para fazer as diminuições, a gente sempre começa fazendo um ponto baixo. Agora a gente vai fazer um ponto de diminuição. Para quem não sabe, esse é o ponto de diminuição, ó. Pega uma laçada na agulha, depois pega mais outra no ponto seguinte e passa uma laçadinha por dentro desses dois pontos. E aí continua fazendo pontos baixos, chegando nos 3 penúltimos pontos, a gente vai repetir esse mesmo processo. Um ponto de diminuição e um ponto baixo para finalizar a carreira. Cheguei nos 3 penúltimos pontos, aí repito o mesmo processo lá do início, um ponto de diminuição e finaliza a carreira com um ponto baixo. E aí faz uma correntinha, vira a peça e a gente vai repetir esse mesmo padrão por 7 carreiras. Essa é a segunda, a gente vai fazer mais 5 igual a essa. Sempre começa dessa forma, com um ponto baixo, um ponto de diminuição. Finaliza com um ponto de diminuição e um ponto baixo. Eu vou adiantar o vídeo porque esse processo é bem repetitivo. Se você quer ver todo o passo a passo mais detalhado, assista a aula anterior, que eu mostrei cada uma das carreirinhas. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo também. E finalizada as 7 carreiras com os pontos de diminuição, a tampa da bolsa ela vai dar essa arredondada, conforme vocês podem ver. E agora a gente vai fazer o acabamento, chegando nesse último ponto, corta o fio, a gente vai puxar essa última laçada e a gente depois vai escondendo esse fio por dentro dos pontos, depois a gente queima a pontinha para fazer o acabamento.
Já aproveitei também para fazer o acabamento lá naquela pontinha inicial. Também vou escondendo ela por dentro dos pontos, depois eu queimo a ponta. E agora a gente vai fazer a divisão interna para cartão. Então, a gente conta 12 carreiras, coloca esse marcador nesses nozinhos do ponto, conforme vocês podem ver, porque a gente vai trabalhar nele fazendo uma carreira de pontos baixos. Então, passa a agulha já no primeiro nozinho, pega o restante do fio e a gente vai fazer um total de 28 pontos baixos. E chegando no final dessa primeira carreira, como sempre, faz uma corrente para a gente poder virar a peça e dar continuidade. Essa é a primeira carreira, a gente vai fazer um total de 15 carreiras só de pontos baixos. Eu vou adiantar e volto para a gente dar continuidade. E terminada essa primeira divisória, ela vai ficar com 9 centímetros de altura. E agora a gente vai fazer o acabamento, puxa essa laçadinha final, vai escondendo o fio por dentro dos pontos, depois é só queimar as pontinhas. E terminada a primeira etapa da nossa carteira, agora a gente vai fazer o bolso externo, que é o bolso que a gente vai colocar o zíper. Então, a gente vai trabalhar também nesses nozinhos, só que da parte de fora, ó, a gente vai contar 13 carreiras e coloca o marcador, que a gente também vai trabalhar nesses nozinhos aí. Da mesma forma que a gente trabalhou na parte interna, a gente também vai trabalhar, ó, na parte externa. Então, aí a gente vai fazer pontos baixos, pega o restante do fio novamente, já passa a agulha nesse primeiro nozinho e a gente vai fazer também um total de 28 pontos baixos. E sempre que chegar no final da carreira, faz a corrente para poder virar a peça. Eu vou adiantar o vídeo, porque esse processo é igual ao que a gente fez na parte interna. A diferença é que agora a gente vai fazer apenas 14 carreiras só de pontos baixos. E pronto, ó, terminada as 14 carreiras, a peça já está quase pronta. Também essa parte interna, ó, ela vai ficar com quase 9 centímetros, que ela é um pouquinho menor do que a gente fez anteriormente. E aí, a peça vai ter que ficar assim, ó, igual vocês estão vendo aí. A parte de dentro e a parte de fora, ó. Agora, a gente vai finalizar esse bolso externo, que é o bolso que a gente vai colocar o zíper. Então, não corta o fio, né? A gente terminou as 14 carreiras, a gente faz a correntinha, vira a peça e a gente vai fazer mais 3 pontos baixos. Terminado esses 3 pontos baixos, faz uma corrente, vira e a gente vai fazer mais 2 carreirinhas, igual a essa. E pronto, ó, são 3 carreiras no total. Agora, a gente vai cortar o fio para fazer o acabamento. Então, passa a ponta do fio por dentro dessa última laçada, ó. Depois, vai escondendo também o fio pela parte interna do bolso, tá? Então, preste atenção nesse detalhe para não colocar o acabamento pela parte de fora. O acabamento ele vai ficar pela parte de dentro. Depois, é só queimar a pontinha. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, pega o restante do fio, começa fazendo
pontos baixos são 3 e a gente vai fazer também 3 carreirinhas, igual a gente fez do outro lado. E desse lado também repete o mesmo acabamento. Passa o fio por dentro dessa última laçada e depois vai escondendo ele pela parte interna do bolso. E pronto, finalizamos a parte dos bolsos. Agora a gente vai fazer a costurinha com o fio de nalho para a gente poder fazer a divisão dos cartões ali na parte da frente. Então, pega a agulha de costura normal e fio de nalho, da ponta para o meio, conta 8 pontos e no nono coloca o marcador. E faz a mesma coisa do outro lado, conta 8 pontos, no nono coloca o marcador. E essa vai ser a divisão que a gente vai fazer, a costura com fio de nalho. A gente vai fazer uma costurinha reta aí nesse meio, igual a gente fez no modelo passado. Então, aí a gente só fazer essa costurinha reta. E depois repete essa mesma costura do outro lado. E pronto, ó, terminei essa parte. Ela é bem simples, é só uma costurinha básica mesmo, só pra gente poder fazer essa divisão aí. Você também pode fazer essa costura usando o próprio fio de poliéster mesmo, ou qualquer outro tipo de fio que você estiver usando. E agora a gente vai colocar o zíper na parte externa do bolso. Então, a gente vai fazer essa costurinha. Esse zíper aí que eu tô mostrando pra vocês, ele é bem grande, então eu vou cortar. Ele vai ficar com 18 centímetros. E sempre que eu uso esse tipo de zíper, eu uso o isqueiro para queimar essas pontinhas, só para não ter perigo de desfiar. Mesmo assim, depois eu vou fazer o arremate nas pontas, tá? Então, aí é só colocar esse zíper nessa parte. A gente vai costurar primeiro o zíper nessa parte externa do bolso, igual vocês estão vendo. Então, vou usar alguns alfinetes, como sempre, porque ele ajuda bastante para que o zíper não saia do local. Então, vai colocando aí esses alfinetes nessa parte de baixo. E a gente vai usar também o fio de nalho e a agulha para fazer essa costura. E antes de começar a costura, eu também já coloquei o cabeçote do zíper, conforme vocês podem ver. E agora a gente vai fazer a costura reta, começa por essa ponta.
E também passa a costura aí nessa lateral, igual vocês estão vendo. E a gente já vai para a parte de cima do zíper. Então, dobra ele, essa pontinha, ó, que é para se igualar do tamanho exato desse crochê que a gente fez aí na lateral. Então, já pega os alfinetes também para prender essa parte de cima do zíper na peça também, para a gente poder dar continuidade na costura, ó. Já vai colocando os alfinetes, dobra essa pontinha para a parte interna. Pronto, ó, e aí nesse finalzinho a gente também vai fazer uma costura nessa parte de cima do crochê da lateral, igual vocês estão vendo. Então, faz essa costura aí até o final. Depois a gente volta também, traz o fio para a parte do zíper para a gente dar continuidade. E pronto, agora faz a costura na parte superior desse zíper. E chegando também na outra ponta, repete o mesmo processo. Faz a costurinha até o final, que é para prender essa pontinha aí do crochê na peça. Depois a gente volta para fazer ali a finalização dessa barrinha perto do cabeçote do zíper. E para finalizar, faz o arremate aí desse fio do nylon, depois corta a ponta. E a nossa bolsa está quase pronta, ó. Esse vai ser o bolso, ó, bolso externo, conforme vocês podem ver. E agora a gente vai para a última etapa, que é fechar a lateral da peça, ó. Então, agora a gente vai fazer essa costura na lateral, para poder fazer o acabamento também da tampa. Então, separa uma quantidade de fio, já pega a agulha de tapeceiro e a gente vai começar a fazer essa costura na lateral. Então, pega 2 marcadores para a gente poder prender cada uma das pontas bem retinha para que fique uma costura de um lado igual a costura do outro lado também, na mesma direção. E aí a gente começa a fazer essa costura. É uma costura bem simples, vai passando a agulha de um lado para o outro, igual vocês podem ver. Deixa a pontinha do fio no início, depois a gente vai fazer o acabamento quando a gente finalizar tudo. E terminada uma lateral, a gente também vai fazer uma costurinha no fundo da peça, só para poder levar o fio para o outro lado, para não ter que cortar e fazer emenda. Então, vai fazendo uma costurinha bem básica, não precisa apertar muito, tá? Que é para não dar defeito na peça. E aí, você vai levar o fio lá para o outro lado, depois repete a mesma costura na outra lateral. E pronto, ó, finalizada essa costura em todas as laterais, sobrou essa quantidade de fio e eu vou usar ele para fazer o acabamento na tampa. Então, vou fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos, utilizando também esse restante do fio. Então, aí já vai passando a agulha nesse ponto da lateral e vai fazendo uma carreirinha de pontos baixíssimos.
E terminada essa carreira de pontos baixíssimos por toda a borda da tampa, já pega, aproveita que a agulha que estava lá no início e já faz o acabamento também desse fio, vai escondendo ele por dentro desses pontos, principalmente pela parte interna da peça. Depois é só cortar e fazer o acabamento. E agora a última etapa, que é colocar o botão. Então você escolhe que tipo de botão você quer colocar. Na peça anterior eu coloquei esse botão de imã. Você pode colocar um botão de pressão, pode colocar um acessório na parte de cima também. Nesse modelo eu vou usar esse botão de garrinha, que eu já ensinei aqui como é que coloca. Então eu vou mostrar bem rapidinho, mas vou deixar o link aqui de uma aula que eu mostrei mais detalhadamente. E aí você escolhe que tipo de fechador você quer colocar. Lembrando, se você for colocar um como esse tipo de garrinha também, tem que prestar atenção, ó, se o cartão ele entra, se não vai dar para arranhar o cartão na parte de dentro, tá? Então preste atenção desse detalhe. E aí você escolhe qual é o melhor para sua peça, para sua cliente, enfim. E a nossa bolsa carteira ficou com 20 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. E esse é o resultado final da nossa bolsa carteira Anne 2.0. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou deixar também o link da aula passada, caso você tenha qualquer dúvida também, dá uma olhadinha primeiro nessa aula que eu ensinei também esse modelo. E também deixa aqui embaixo se você tiver qualquer dúvida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita. Deixa seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo, que dessa forma você está contribuindo aqui com o meu trabalho. E nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!